Podcast, episódio, O Silêncio que nos revela. Livro, Eu que Nunca Conheci os Homens, de Jacqueline Arkman. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Sociedade do Livro, uma jornada nerd pelo universo das leituras. Eu sou Ruth, e hoje te convido para mergulhar em um romance que não se explica, ele se sente. Vamos falar de Eu que Nunca Conheci os Homens, de Jacqueline Arkman. Uma obra marcada pelo silêncio, pela ausência e pela perplexidade diante da própria condição humana. Prepare-se para uma travessia literária marcada pelo vazio, pela lucidez e pela força de quem escreve mesmo sem saber se será lida. A protagonista deste romance vive isolada desde sempre. Ela observa o mundo com estranhamento, especialmente ao descobrir os livros e seus prefácios. O ato de escrever, que para os autores parece exigir justificativas, torna-se para ela um mistério, e, ao mesmo tempo, uma revelação. O livro não oferece explicações fáceis. Em vez disso, apresenta uma experiência de solidão radical, onde o tempo, a memória e a identidade se confundem. A escrita surge como gesto de resistência, como tentativa de dar forma a uma existência que não encontra espelhos nem referências. Vista como diferente, quase uma criança, a protagonista carrega a marca da solidão absoluta. Sua presença naquele espaço parece um erro administrativo. Para as demais mulheres, ela é uma exceção que ameaça o silêncio imposto. Se fosse retirada, ficaria evidente que não estão sozinhas, que existe algo além da jaula. A violência paira sobre todas. Quando algumas são levadas para os chamados interrogatórios, o retorno é marcado por dor, e muitas vezes pela morte. O que se chama interrogatório é, na verdade, tortura. Um mecanismo de controle que reforça o medo e o apagamento. Nesse ambiente, a ignorância não é natural, mas imposta. O romance ecoa memórias históricas de confinamento e violência. A cena da chegada da protagonista, narrada por outra personagem, evoca imagens de deportações e campos de concentração. Vidas arrancadas de seus lugares e submetidas ao silêncio e à dor. Em uma das frases mais contundentes, surge a revelação: não foi a menopausa que nos fez definhar, foi o desespero. Arkman mostra que o verdadeiro desgaste humano não está apenas no tempo ou no corpo, mas na desesperança. O que consome não é a idade, é a ausência de futuro. A protagonista também revela uma inteligência silenciosa e meticulosa. Em meio ao confinamento, ela descobre que pode usar o próprio corpo como instrumento de medida. Contando batimentos cardíacos, ela percebe ritmos diferentes dos guardas. Mesmo privada de referências externas, encontra maneiras de pensar, calcular e se situar. O momento em que as mulheres deixam o porão não é resultado de uma conquista, mas de um abandono. As sirenes anunciam algo maior, talvez o fim de uma guerra, e os guardas desaparecem. Essa saída inesperada revela que o cárcere não era absoluto, mas dependia da manutenção de um sistema externo. A ignorância era imposta. Elas não sabiam o que acontecia fora, apenas viviam os efeitos. Mais adiante, a protagonista descobre que o porão onde viveu não era o único. Em outro espaço semelhante, o desfecho foi trágico. As mulheres ali foram deixadas para morrer, trancadas durante o alarme, sem chance de fuga. A cena é marcada por corpos em agonia, punhos cerrados, olhos abertos, como se tivessem lutado entre si no delírio que antecede a morte. Esse momento revela que o confinamento não é apenas uma questão de espaço, mas de abandono. A morte, nesse contexto, não é apenas fim. É libertação de um sofrimento que ultrapassa os limites da razão. O silêncio pode ser tão mortal quanto a violência explícita. A protagonista não compartilha da dor das outras mulheres porque não conheceu o que elas perderam. Em uma das passagens mais tocantes, ela diz: "Eu nem faço ideia do que é isso que vocês chamam de loucura." Ela não enlouquece porque não tem memórias para perder. Mesmo entre elas, sempre esteve sozinha. Arkman mostra que há solidões diferentes. Há de quem perdeu demais, e há de quem nunca teve nada. Depois de tantos anos, a profecia de Thea se cumpre. Todas morrem, e a protagonista permanece. Mas Thea errou em um ponto. Ela não apenas sobreviveria, como também vagaria sozinha, sem rumo, em busca de uma cidade que talvez nem exista. Ao encontrar tantos porões com jaulas trancadas e cadáveres, ela compreende. O acaso que havia feito soar o alarme no exato momento em que o guarda introduzia a chave na fechadura tinha sido único. Ela era a única criança entre aquelas mulheres. E foram justamente aquelas prisioneiras que, por acaso, haviam sido salvas. Por alguns anos. Em um dos momentos mais comoventes da narrativa, ela observa: "Eu nunca tinha visto nada tão bonito, porque nunca tinha visto nada bonito que fosse obra do homem." Tudo o que conheceu da humanidade foi o enclausuramento, o chicote de advertência, as armas. A beleza, para ela, nunca esteve associada ao humano. Essa constatação não é poética, é trágica. E no fim, ela escreve, sem saber se alguém vai ler. Sem saber se o tempo ainda existe. E aí vem a pergunta: quem leu? A ausência de resposta é proposital. Arkman não quer que a gente saiba quem, mas que a gente sinta.
O manuscrito é um gesto de humanidade. E ao lermos o livro, nos tornamos esse alguém. No desfecho, ela diz: é estranho que eu morra por conta do útero, eu, que nunca menstruei e que nunca conheci os homens. O órgão que nunca cumpriu sua função, que nunca foi vivido, desejado ou compreendido, torna-se o motivo de sua morte. Mesmo sem história, sem memória, sem experiência, o corpo feminino continua sendo punido. E assim encerramos nossa travessia por Eu que Nunca Conheci os Homens, de Jacqueline Arkman. Um livro que não fala apenas de solidão, mas de silêncio, de sobrevivência, de humanidade em ruínas. Se essa história te tocou, te incomodou ou te fez pensar, compartilha com alguém que também precisa escutar. Porque literatura é isso. Uma conversa que atravessa tempo, espaço e coração. Eu sou Ruth, e esse foi mais um episódio da Sociedade do Livro. Se você gostou, segue o podcast, deixa sua avaliação e seu comentário. No próximo episódio, a gente muda de cenário, mas não de intensidade. Porque aqui, cada livro é uma travessia. E você é sempre bem-vindo a caminhar comigo.